Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Olá, 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 web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do nosso Spotify, também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Bom, se não for inscrito, já se inscreve aí, já deixa seu like também nesse vídeo, né? Eu sempre peço isso aqui para vocês, mas é para vocês nos auxiliarem, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele ajuda a gente a disparar ele para mais pessoas, para que mais pessoas sejam beneficiadas das muitas conversas, né? Lembrando que toda semana tem conteúdo novo aqui no canal, certo? Então, auxilia a gente nesse processo aí. Bom, dito isso, no episódio de hoje nós vamos conversar com esse cara que tem simplesmente uma lição de vida e de superação, assim. Enfim, vou falar um pouquinho dele aqui, mas quando ele vier para cá, ele vai poder falar um pouco mais, porque assim é uma jornada muito extensa, né, e muito necessária de ser compartilhada, e por isso que hoje ele está aqui conosco, né? Bom, aos 16 anos, em um mergulho de piscina, ele bateu o rosto no ombro de um amigo e comprimiu a cervical na altura da C6 e C7, o que o levou a um quadro de tetraplegia. Após um árduo processo, mudanças para recuperação, já na cadeira de rodas, em 78, junto a um grupo de amigos e profissionais ligados à reabilitação, fundou a AIDE, Associação de Integração dos Deficientes. Mais tarde, a AIDE se uniu à MDPD, Movimento pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Neste período, criaram inúmeros encontros, seminários e congressos pelo país inteiro, com o objetivo da criação de leis que garantissem os direitos da pessoa com deficiência. Bom, ele trabalhou no antigo Banco Real, na Sorri e como autônomo com editoração eletrônica. Em 78, entrou via concurso para o Banco Nossa Caixa, onde ficou até 2023, ou seja, o ano passado, quando se aposentou. Can Robert Caires. Ele vai falar melhor para a gente a pronúncia do nome. Eu quero que você seja muito bem-vindo. Um bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender do horário que as pessoas forem, nos assistir. Seja muito bem-vindo, Cam. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Meire. Um olá todo especial para quem estiver assistindo a gente. Acho que é um tema que envolve muitas pessoas, um percentual muito grande da população, né? Que por muito tempo ficou esquecida, né? Ignorada, né? E escondida, né? E eu acho que é sempre importante a gente ter um espaço que nem o seu para a gente poder conversar sobre isso. Eu fico feliz de ter participado de um período em que pudemos criar algumas legislações que transformaram em realidade algumas coisas em relação à pessoa com deficiência, né? Falta muito ainda, mas pelo menos a gente já tem todo o alicerce montado para, através de leis complementares e ações via Ministério Público, para que essas leis sejam cumpridas, a gente realmente pode transformar um pouco a vida de cada pessoa com deficiência, seja ela qual for. Que demais, assim, a gente que agradece, né? Agradeço em meu nome, mas também em nome do SINDI-CT, né? E da nossa audiência também. E bom, o Can, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco aí, né, dessa sua longa história, né? E quando que você percebeu que não teria outra opção senão lutar mesmo por inclusão, né, e integração, sobretudo, né? Fala um pouco para a gente desses processos.
Então, Meire, essa transformação na minha vida foi muito repentina, e as coisas repentinas, ela tem uma dinâmica própria que você acaba quase nem sempre tendo controle dela, né? Então, eu vivia numa cidade do interior, em Araçatuba, fazia parte de uma equipe de natação. Num fim de semana, brincando com os amigos, tive esse acidente que você citou, e como lá não tinha recursos para fazer o tratamento, aí fui transferido aqui para São Paulo, no HC de São Paulo. Fiquei internado de janeiro a dezembro de 73. Tive uma recuperação acima do que se esperava, a equipe médica toda, e a previsão era que eu nunca mais fosse sair da cama, e eu acabei conquistando o meu principal troféu, que foi a cadeira de roda. Eu fiquei muito emocionado em termos de felicidade, quando o médico autorizou a família a providenciar uma cadeira de roda para mim, porque a previsão é de que isso nunca ia acontecer. Então, a cadeira de roda nunca teve uma, uma conotação negativa, um símbolo negativo na minha vida. Foi uma conquista grande. E que, graças a ela, eu pude tocar minha vida de uma forma, dentro das minhas limitações, de uma forma bastante ativa e positiva, né, em todos os aspectos, né? Então, aí, depois que saímos, a família acabou vindo para São Paulo, por causa do meu tratamento, tudo, e fiquei fazendo um período de reabilitação laboratorial, ambulatorial, desculpe, e, e nesse processo eu acabei conhecendo um grupo de pessoas com deficiência e profissionais que eram da antiga DRPV, Divisão de Reabilitação Profissional da Vergueiro, uma entidade, um braço do Hospital das Clínicas, onde se fazia, além da reabilitação física, também a reabilitação profissional, né? E, nesse ambiente, chegou em 78, começou a se discutir muito como seria o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, decretado pela ONU, aqui no Brasil. Quem tomaria a dianteira disso? Quem iria realmente ser o protagonista? Aí nós nos reunimos com outros grupos também e decidimos criar, então, a AID, que é a Associação de Integração da Pessoa com Deficiência, para que a gente pudesse se organizar e assumir esse protagonismo. Paralelo a esse nosso movimento, aconteceram outros movimentos, como o MDPD, Movimento pelo Direito da Pessoa com Deficiência, que na época funcionava quase como uma confederação das entidades de pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência. E ali se discutia todos os temas que a gente precisava levantar para exigir que fosse incluído que fosse respeitado no Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, e que depois, no segundo passo, já depois do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente começou a trabalhar todos esses grupos para que a gente fosse também protagonista na elaboração da Constituinte no que se referia aos nossos direitos. A partir daí, nós criamos a legislação, né, na Constituição, e essa legislação, e esses artigos na Constituição permitiu que os estados e os municípios criassem as leis, e a federação também, né, criassem as leis complementares, né, para que os nossos direitos citados na Constituição pudessem ser exercidos por todos nós. O primeiro passo foi em 89, foi em 99, quando, quando foi criado o CONAD, Conselho Nacional do Deficiente, da Pessoa com Deficiência. Ali a gente, esse conselho funcionava em Brasília, e a partir dele foi que a gente criou também muitas, antes dele até, e perdendo um pouco aí no Cronologia. cronograma, na cronologia aí, a gente
foi fazendo em, em 70, em 80, nós fizemos o primeiro Congresso Nacional da Pessoa com Deficiência. Foi realizado em Brasília e apareceu gente com deficiência do Brasil inteiro. Foi um choque de realidade que eu tive muito grande, porque parecia que eu estava num campo de, de refugiados de guerra, entendeu? Tamanha a pobreza, tamanha as necessidades, as dificuldades. Eu conheci pessoas que vieram do Amazonas, viajaram 5 dias de barco, um dia de ônibus, para depois pegar o avião e ir até Brasília. Entre eles, o que criou depois o NORAM, que era uma entidade relacionados aos hanseníases, né, as pessoas com hanseníase, e ele utilizava maca, não era nem cadeira de roda. E ele fez todo esse trajeto de maca, De maca. de maca. Então, foi uma coisa assim fantástica, foi revolucionário, foi fantástico. Então, esse foi o primeiro conselho, o primeiro congresso. Depois fizemos congresso em várias partes do Brasil para que facilitasse as participações de pessoas de todas as regiões, né? Paralelo a isso, aí a gente ia fazendo, ia criando também seminários, né? E encontros. Fizemos mesa redonda para discutir o assunto com todas as categorias profissionais. Tivemos muitas encrencas com o Conselho Regional de Engenharia, porque os principais obstáculos que nós temos, né, além do social, assim, é o físico, né? É a engenharia criada pelo homem que acaba criando escadas onde poderiam ter construído rampas, né? Eu, por exemplo, eu nunca estudei numa escola que eu tivesse acesso ao banheiro, por exemplo, né? Caramba, cara. Essa realidade a gente conseguiu mudar. A gente fez muitas reuniões com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, criamos várias normas técnicas, né? Desde a 9050, que fala da acessibilidade da pessoa com deficiência, a 9283, que fala do mobiliário urbano, a 9284, que fala do equipamento urbano, a outra que fala de elevadores elétricos, né, com dimensões e condições de projetos, né, na construção. Ican, Eu até, eu até ia te perguntar mesmo, eu acho que você já está até respondendo que é a minha próxima pergunta, né? Se mudou muita coisa de lá para cá, e só essa fala sua já demonstra que mudou muita coisa, né? Nesse tocante às leis, né, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Mas eu queria que você fizesse, assim, a sua análise com relação a essas mudanças também, assim, dentro dessa cronologia. Então, porque toda mudança a gente tinha que estar respaldado por uma legislação ou por uma norma, porque senão ficava dependendo da boa vontade política ali de um ou outro governante, né? Então, fez-se necessário a gente legalizar todos aqueles nossos pleitos para que a gente tivesse a legislação do nosso lado e pudéssemos, via Ministério Público, chegar e falar assim: não, eu não vou fazer mais reunião com o presidente do metrô para convencê-lo a adaptar. Não, não tem adaptação? Tá, eu vou no Ministério, faço uma provocação, o Ministério Público vai acionar o metrô e vai falar: cumpra-se o que está determinado na lei, né? Então a gente se libertou da vontade política, né? Era terrível. A gente fazia reuniões com todos os níveis de políticos e existia sempre uma situação assim do poderoso ajudando o coitadinho, né? Descaso Uma das total. reuniões, por exemplo, que a gente fez com o finado, que Deus o tenha, governador Paulo Maluf, ele, quando eu percebi que ele estava querendo nos induzir
para fazer uma propaganda política ao lado dele, eu falei, doutor Paulo, só tem um problema, o nosso estatuto não permite nenhuma, nenhuma posição político-partidária. Ele simplesmente levantou da cadeira dele e falou, então a nossa conversa termina aqui. Então as Olha, coisas eram nesses termos, né? Então eu não queria mais fazer reunião com o governador para falar, faz isso, tal, não sei o quê. Eu não, né? Desculpe a minha arrogância, minha presunção. Nós não queríamos mais fazer sim, parte sim. dessa realidade. Então, conseguimos elaborar com a ajuda de muita gente, acadêmicos, sabe, pessoas de muitas categorias profissionais, sabe, da Ordem dos Advogados, da USP, da PUC, sabe, organizavam e a gente estudava o que a gente estava querendo, né? E, e foi assim que a gente realmente conseguiu construir tudo isso, né? Parece assim que é uma coisa simples. Está na Constituição, pronto. Não. Estar na Constituição significa que o terreno foi feito a terraplanagem, mas o que vai ser construído ali vão ser as leis complementares, vão ser as normas. Então, tudo isso daí é um conteúdo muito grande, né, que demandou praticamente 2 décadas de lutas e reuniões para que a gente possibilitasse um ambiente propício para ter a legislação que a gente tem hoje, né? E que realmente ainda precisa de muitas alterações, né? Eu, quando olho uma guia rebaixada, por exemplo, e a gente trabalhou nisso, né, sobre guias rebaixadas, e eu fico revoltado, porque ali são arapucas para quem usa cadeira de roda, né? Elas são muito mal feitas, muito mal planejadas, né? E você vai usar um acesso desse, 90% a sua cadeira vai capotar, né? Então, então tem coisas assim que você precisa realmente modificar e que ainda precisa da participação bastante ativa dos grupos, dos novos grupos de pessoas com deficiência, né? Acho que uma participação também coletiva da sociedade como um todo, né? Porque essas pessoas, elas são cidadãos e cidadãs, né? E, e aí eu acho que deve ser um esforço conjunto, né? Justamente porque, né, quando você fala em inclusão, mas sobretudo em integração, né, você está falando dessa igualdade que nós buscamos, né, em todos os setores, né, classes e grupos, né, eu acho que minimamente dá direito da pessoa se locomover, né, eu tenho um grande amigo, o Rony, ele é cadeirante também, ele teve paralisia infantil, e ele canta, né? Então, assim, aí ele fala como que era no início, ele é aqui de São José dos Campos também. No início, hoje, assim, direto eu encontro ele no satélite, em vários lugares, assim, ele anda de ônibus, né, pra lá e pra cá, faz as coisas. Mas ele fala, assim, desse processo também, como que era, né, quando ele começou a se apresentar, a fazer shows há quase 40 anos atrás. E assim, só que ainda tem tudo isso, né, que precisa ser melhorado, né? Como eu te falei antes, também tem uma tia deficiente visual. A gente vê as diversas formas de arapuca, como você falou, de armadilhas, né, montadas cidade afora para as pessoas portadoras de deficiência, né? Assim, cada um na sua condição. Então, eu acho que isso é um problema de todo mundo, né? Enquanto as pessoas não se tocarem disso fica essa dificultação toda para a gente conseguir avançar mais, porque até ia falar um pouco, pedir para você falar um pouco do processo da ID e do MDPD, mas eu acho que, né, prepassa um pouco disso também, né? Você tem que ficar lutando, lutando, como você mesmo trouxe aqui, né? Poxa vida, ter que fazer diálogos e simplesmente, eu acho que uma falta de respeito, né? Tipo, seu problema não é meu problema, ou, né, resolva o seu problema. Poxa, né, não.
Então, é isso, né? Acho que é um problema de todos nós, né, o Cam? Sem dúvida, eu costumo dizer sempre, e nessas reuniões, nesses seminários, nessas mesas redondas que a gente participava, principalmente nas mesas redondas ou nos encontros com autoridades, eu sempre colocava o seguinte: olha, ninguém tem a garantia que vai viver do primeiro dia de vida ao último dia de vida sem ter uma deficiência. Ninguém tem essa garantia. Aquele que tiver sorte de morrer bem velhinho, não morrer antes, vai chegar uma hora que ele vai precisar de cadeira de roda, porque as pernas não vão sustentar mais o corpo, Às vezes fica né? sem enxergar, né? Enfim, Aquele que no meio desse caminho sofreu um AVC, um acidente, levou um tiro, ficou cego, ficou surdo, eles vão precisar de toda essa legislação. Então, não são só as pessoas que. Porque parece uma coisa assim, né? Não, eu não tenho deficiência, né? Então eu não preciso uhum, disso, né? Nós temos um sistema de autodefesa, entendeu? Que nos dificulta a ser um pouco empático com a pessoa com deficiência, porque a gente, no fundo, a gente tem medo de ter uma deficiência, entendeu? A jovem, né, a menina jovem, né, adolescente, ela morre de medo de alguém falar que o nariz dela é um pouquinho torto, né? Então, todos nós temos um fantasma, né, de termos, entre aspas, defeitos que acaba nos prejudicando no nosso convívio social, na nossa carreira profissional, nas nossas possibilidades profissionais, tudo, né? Então, isso tudo cria um certo escudo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de abrir a guarda para conversar sobre o assunto de uma forma mais clara, entendeu? Então, por exemplo, é incrível, porque quando você vai falar, por exemplo, eu sou cadeirante, eu estou numa reunião discutindo lá o direito das pessoas com deficiência visual ter o piso tátil, eu não estou falando de mim, mas amanhã ou depois eu posso precisar disso também, entendeu? E independente de eu vir precisar ou não, todos nós somos cidadãos, gente, sabe? sim. Sem contar que País, a filho cidade, também, o às vezes um bairro, sobrinho, né? Não necessariamente a condição tem que falar sobre especificamente a gente, né? Mas você não sabe amanhã o seu sobrinho, seu filho, né? Se vai ter essa necessidade, de repente, né? Como você falou, se tiver a sorte, você vai passar uma vida sem precisar. Mas e as pessoas à sua volta, né? Dificilmente numa família você não encontra uma pessoa que já tenha precisado dessas leis ou esteja precisando ou vá precisar, né? Então, é é, sobre todo mundo, né? a gente tem que entender, né, que nós fazemos parte de uma família chamada país, né? Sim, E pode até estender isso de uma família chamada humanidade, né? Em qualquer parte do planeta, né? A gente tem que ser empático com todos os países que têm problemas, né? Todas as sociedades que têm problemas. Então, a gente pensar pequeno, assim, de que, eu não estou precisando disso, eu não vou pensar nisso agora. Não, nós temos que trabalhar todas as necessidades, porque todo mundo é cidadão, todo mundo paga imposto, e mesmo que não pague imposto, tem direito, é constitucional. Então, sim, tudo que tiver, eu tenho que ter o direito de poder usufruir ou não, dependendo da minha vontade, da minha necessidade, né? sim, O que não se pode permitir é que alguém crie uma barreira que vá prejudicar um grupo de pessoas. Escuta, isso nem eu, nem Papa, nem presidente, ninguém tem esse direito, né? Então, isso daí é uma coisa difícil das pessoas pensarem, porque é mais fácil você só partir do normal, entre aspas, né? O que é normal? Como a maioria das pessoas não tem deficiência, então vamos deixar no normal, é como se estivesse descendo uma banguela no ponto morto, né? Vamos dar, não, ali economiza combustível, só que na hora que você precisar frear, você vai ter problema, né? Então você pode se dar mal. Então, quando você precisar de um determinado recurso e não tiver, sabe, poxa, né? E outra, que nem você falou,
é a solidariedade, né? Nós vivemos num mundo solidário. Ninguém consegue ser feliz sozinho, viver sozinho, né? Então, você tem uma empresa, eu vou trabalhar e produzir para a sua empresa, eu tenho que encontrar um ambiente saudável, porque senão minha produção vai lá para baixo, minha produtividade vai despencar, né? Então, não adianta. Uma vez eu fiz um teste numa empresa, antes de começar a trabalhar no Banco Real, que foi o primeiro emprego meu, e aí quando eu chego lá, ele fala, o único problema é que a área técnica fica lá em cima, tem escada para subir, né? Eu falei, bom, então você não está querendo contratar uma pessoa com deficiência, né? Porque se quisesse, ele ia baixar esse setor para baixo, né? Então tem essas coisas, né? Não, mas aqui não tem espaço. Eu lembro uma vez que numa conversa, porque na época a gente fazia as reuniões e éramos todos jovens, terminadas as reuniões, a gente ia discutir o resultado delas em algum bar, em algum Sim. restaurante. E aí chegamos num bar lá que não tinha banheiro e tinha degrau na frente, né? E aí nós conversamos com o dono do bar, aí ele falou assim: "Ah, não, mas nunca vem deficiente aqui. Vocês são os primeiros." Eu falei: "Porque nós somos ousados, porque a sua porta sempre esteve fechada para nós. E nós estamos ousando de vir aqui e conversar com você. Olha, nós existimos, e se você criar isso, você vai ganhar também um outro nicho de clientes, entendeu? Então, se você cria o acesso, as andorinhas aparecem, não vai ter problema, né? E é um Exatamente. barato, porque depois aqui, né, eu até ri quando eu vi isso, uma reportagem que criticava o então prefeito Haddad quando ele estava investindo em ciclofaixa. Imagina, São Paulo não tem um perfil de cidade para andar de bicicleta, é um horror, vai andar onde? Na 23, na não sei, Paulista, não sei o quê, né? Eu falei, claro que não tem ciclista, não tem espaço para ciclista, né? Hoje em dia você cansa de ver ciclistas se locomovendo na cidade. Sim. Então, são aquelas coisas, né? Se você não provoca uma mudança, ela nunca acontece, porque é cômodo deixar do jeito que está. Exatamente. Bom, queria aproveitar e dar um recadinho para quem está do outro lado da telinha antes da gente entrar na nossa próxima pergunta, só para lembrar vocês que vocês se conectam conosco através do Spotify e também aqui pelo canal do YouTube Rádio CT. Tá rolando um chat aqui embaixo, então, e não esqueça de se conectar conosco através das nossas redes sociais. A produção está colocando no rodapé e está deixando o link também na descrição, assim como do nosso convidado de hoje, certo? Cam, Cam Robert. E a gente vai deixar também algumas referências, né, para pessoas que têm, né, que são portadoras de deficiência ou tem alguém na família de leis, né, enfim, e de matérias que de repente sejam interessantes de vocês lerem e tal, porque eu acho que é sobre isso, né? O conhecimento, ele só é bom quando ele é repassado, né, Cam? E outra coisa, eu queria até que você falasse um pouco antes da próxima pergunta, que eu achei interessante sua última fala, ô Cam, sobre essa questão, né? Quando a gente fala de ser um problema de todos e tudo mais, né? Fa- Fala um pouco dos processos, mas eu queria que você falasse, inclusive, nessa questão de trabalho, né? Porque quando a gente fala, né, mudou muita coisa de lá para cá, a gente sabe que tem muitas pessoas, já vieram outras pessoas portadoras de deficiência aqui conversar, e isso é sempre uma coisa que a gente debate muito, né? Muitas pessoas elas acabam sendo fadadas a ficarem enterradas dentro de suas casas, seus quartos, né? Porque você não tem uma cidade que tem mobilidade para essas pessoas, né? Uma cidade que, né, enfim, entregue minimamente aí uma segurança para essa pessoa se locomover e tudo mais. Empregos também, né? E hoje tem algumas leis, eu queria saber, né, se a AID, né, enfim, tem algum, tem também participação nisso, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria das empresas, por exemplo, tem lá uma cota, né, digamos assim, de pessoas que precisam ser contratadas legalmente, obrigatoriamente, porque nesse país, infelizmente,
né? Tem isso ainda, né? Você tem que obrigar as pessoas a fazer o mínimo, né? Fazer o correto, né? A gente vê que também projetos culturais, né, a gente já nota essa obrigatoriedade também de você ter ali uma participação ou de fazer essa integração através, que seja uma tradução em Libras, que seja colocar pessoas portadoras de deficiência nos seus projetos culturais, né, sociais. Queria que você falasse um pouco desses projetos também, dessas leis, né, enfim. Então, essas leis, elas são compensatórias, porque se você não cria essas leis de cota, né, você não consegue transformar uma cultura de isolamento de um determinado grupo social, entendeu? É assim com negros, é assim com indígenas, é assim com pessoa com deficiência. Então, todos os países desenvolvidos que conseguiram superar essa questão, criaram, todos os países criaram leis de cotas. Por quê? É uma questão matemática na economia. O que é melhor para um país? Ter um grupo ou vários grupos improdutivos ou criar condições desses grupos serem produtivos? Entendeu? Se eu não trabalhar, não produzir um parafuso, o seu imposto vai ter que me sustentar. Entendeu? Então, todos nós fazemos parte de uma família e todos têm que ter a sua cota de produtividade, sabe, por mínimo que seja. E se não, hoje em dia, com a eletrônica, por exemplo, com o sistema digital, é impressionante como todo ser humano pode ser altamente produtivo, né? E então não tem como a gente não levar em consideração essas questões, né? Então, nós lutamos, criamos a lei de cotas, foi através do trabalho da ID, do MDPD e de muitas outras entidades, da ADEVA, que era de pessoa com deficiência visual, do NID, que era Núcleo de Integração do Deficiente, que existe até hoje, a ID já não existe mais, o MDPD também não, mas existem algumas entidades que sobreviveram e que foram criadas depois, e que eu vejo um grupo de jovens, pessoas com deficiência, que estão lutando realmente para conquistar mais espaços, né? Isso é fundamental, porque a sociedade ela se renova a cada geração, né? Então é fundamental. Eu mesmo participo de um grupo de, de, de WhatsApp que tem mais de 200 pessoas com deficiência, tudo, e estão tendo uma participação interessante, né, na discussão com as autoridades, tudo, e precisa ter. É uma dinâmica que nunca pode parar, né, Sim. porque a sociedade é toda uma dinâmica. Em determinado momento, você precisava aprender a utilizar uma enxada e um facão para ser produtivo, né? Hoje, as necessidades são outras, você precisa dominar um determinado aplicativo, uma determinada linguagem computacional, você precisa dominar determinados equipamentos eletrônicos. Então, isso daí veio somar para que cada vez mais as faixas da sociedade possam ser realmente ativas e produtivas, né? Seja em que nível for, né? E isso é fundamental. E tem muita coisa que precisa. Hoje eu fico revoltado ainda porque, por exemplo, se eu quiser comprar um apartamento agora construído, eu vou ter que comprar um apartamento com um quarto a mais para que eu desmanche esse quarto para ampliar o banheiro para eu poder entrar com cadeira de roda. Isso para mim é um absurdo nos dias de hoje. Tem que ter uma legislação que obrigue, né, que o habite só será dado se cada unidade de moradia tiver pelo menos um banheiro com acesso à cadeira de roda. Não precisa ser adaptado, porque cada um vai adaptar à sua necessidade, mas tem que ter cadeira de roda. Se uma pessoa passa por uma cirurgia, precisa passar um determinado tempo usando cadeira de roda para se locomover, ela não vai poder nem entrar na casa dela. Isso é um absurdo, é uma coisa
de uma ignorância medieval, na minha opinião, entendeu? CDHU, né? O CDHU tem muito isso, né? E você vê que há um povo de, né? São pessoas que já estão nessa vulnerabilidade social, né? Enfim. E aí, como é que essa pessoa faz para mudar de casa, né? Porque daí você vê, às vezes a pessoa ela passa por essa questão, morando, sei lá, no segundo, no terceiro andar, e aí ela já está nesse grupo de pessoas que tem essa fragilidade, essa vulnerabilidade social, não vai ter dinheiro para alugar, para fazer, né? E como é que faz? Assim, não vai ter grana para quebrar um cômodo ou fazer todo, né? É muito triste. E quando eu falo do CDHU, porque a gente está falando de um projeto via governo Popular. federal, né? A gente está falando de um projeto que, teoricamente, deveria ser pensado para todas as pessoas e corpos, né? Seja em que nível for, né? Municipal, estadual ou federal, né? Sim. Toda edificação tinha que levar em consideração isso daí. Se não me engano, é que eu estou um pouco desatualizado, mas eu acho que existe legislação com isso. Eu acho que só está precisando mesmo é provocar o Ministério Público, mas a resistência é muito grande, entendeu? As construtoras são um absurdo. Eu lembro na época que a gente ainda estava brigando por acessibilidade, no próprio Banco Real, não sei se você conhece aqui na Avenida Paulista, o prédio que era do Banco Real, ali perto do MASP, perto Sim. da Fiesp, então ali que eu trabalhava. Ela não tinha acesso à cadeira de roda, eu tinha que entrar pela rampa da garagem. E eu, por ser uma pessoa bastante comunicativa, tudo, acabei criando amizade com a filha do dono do Banco Real, a Júnia. Ela era gerente do setor de comunicação interna do banco, onde fazia aqueles jornais e tal. E ela pegou, organizou, porque aquele prédio lá tem uma praça enorme dentro, né? E ela organizou umas exposições. E na época eu fazia uns quadros, tal, de pirogravura. E aí eu me interessei, e aí a gente se aproximou e a gente acabou fazendo uma boa amizade, assim, sabe? Dentro dos limites de uma empresa, né? E eu falava para ela, Júnior, pô, você precisa conversar com seu pai, tem que fazer uma rampinha ali de acesso, é uma vergonha. O Banco Real, eu falo cheio de orgulho, que foi uma das primeiras empresas brasileiras a abrir as portas para contratar pessoa com deficiência, com banco com banheiro adaptado, com rampa de acesso interna, tudo, os espaços, né, considerando o cadeirante e tal. Conversa com ele, é tão pouco. Can, eu já conversei com ele sobre isso. E sabe o que ele me falou? Eu falei, não. O arquiteto não permite mudança na fachada do prédio. Está no contrato. Hoje, quando eu Gente, passo, hoje, quando eu passo, até lá no Itaim, né, um bairro chique de altíssima poder aquisitivo, eu vejo aqueles prédios que parecem de Manhattan, e na frente deles, aquela rampa em formato de Z, assim, para cadeirante ter acesso, né? Eu falo, olha que vitória, que maravilha, né? Quando um arquiteto naqueles anos 80, 90, permitiria criar uma rampa dessa numa obra de arte dele, entendeu? Mas nós criamos a legislação, meu amigo. Se você não fizer isso, não é aprovado sua planta. O que você prefere? A sua vaidade ou os seus e cara, negócios? como que você pode, assim, é uma coisa para você pensar, né? Até que ponto o ser humano chega, né? O ego, né? A vaidade da pessoa. Como que você pode dificultar a vida de inúmeras pessoas, única e exclusivamente a seu bel prazer, a sua, né? Para, enfim, cara, é inaceitável, né? É inaceitável pensar que existam pessoas, né, existiram e existem ainda muitas pessoas que ainda pensam dessa forma, né, Cam? Isso é o mais triste. E, Cam, você em 88, inclusive, você estava presente na criação aí da base para toda a legislação atual, né?
como você já trouxe aqui para a gente. Eu queria que você falasse um pouco, você falou um pouco dos processos, mas eu queria que você avaliasse esses anos, né, todos. Você falou um pouco disso aqui também, né? Agora você se aposentou, tá aí, né? Ufa, dá para descansar um pouco, né? Se é que é possível descansar, né? Porque a gente acaba, quem é da militância, assim, né? Enfim, a gente acaba sempre estando envolvido. Olha você aqui, né? A gente debatendo sobre isso, né? A gente não consegue muito parar, né? De estar presente, né? E de falar mesmo, até porque eu acredito que a forma mais eficaz da gente melhorar, né, é o diálogo mesmo, a gente fazer com que as outras pessoas se coloquem no lugar, né, aquela coisa de vestir, calçar o sapatinho do coleguinha, da coleguinha, né, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco como que você avalia, né, toda essa sua atuação, né, as criações, né, dessas entidades que acabaram auxiliando muito as pessoas com deficiência nesse processo, muitas das pessoas que nem faz ideia, né, do papel tão fundamental que vocês já estavam exercendo lá em 80, 90, né, enfim. Fala um pouco da sua avaliação nesse sentido. Bom, fica um lado, eu não posso negar que eu me sinto orgulhoso de ter participado de toda essa movimentação. E deve. Não fui grande liderança, a gente era um grupo bastante heterogêneo, inclusive, né? E mais de, sabe, cada tijolinho que cada um participante colocou foi fundamental para a gente criar o ambiente que a gente tem hoje, que não é perfeito, nunca vai ser perfeito, vai sempre precisar de melhorias. E então eu sinto assim um lado bastante orgulhoso por ter feito parte desse movimento, mas por outro também eu sinto muita frustração, porque era para a gente estar num estágio muito mais avançado. Entendeu? Isso que eu te falei das edificações é uma coisa tão óbvia, né? Isso que eu falo, quando eu falei da questão da guia rebaixada, olha, não foi por falta de insistência. Nós tivemos situações assim de pegar vereadores, pegar secretários municipais, secretários estaduais, levar para uma determinada local, disponibilizar uma cadeira de roda para ele, e falar, senta e experimenta o que nós vivenciamos, né? O que Uhum. faz parte da nossa vida. E a pessoa ficar assim, sabe? Nossa, realmente é muito difícil, nossa, nem sei como você, sabe? Então, a gente dava até essa oportunidade deles experimentarem, sentirem na própria pele, né? Sim. O tamanho da dificuldade, que aquele detalhe desapercebido da rotina deles era fundamental para nós, né? Então, tudo bem, a gente conseguiu criar uma legislação de rebaixamento de guias, mas só que, para nós, o rebaixamento de guias, ele funcionou muito bem na Europa, porque na Europa, eu não sei se por mentalidade ou por uma questão de lógica da neve, alguma coisa, mas lá as ruas, elas são planas. As nossas ruas aqui no Brasil, talvez por causa da chuva, elas são abauladas. Então, quando você cria um rebaixamento de guia na calçada, esse Hum, rebaixamento com a descida, a caída da rua, ela forma um precipício ali. Quando você vai descer, você bate o pedal na subida e a cadeira capota. Sim, só isso, né? Então, por exemplo, teve uma época que eu frequentava muito a rua Santa Efigênia, que era de sim, eletrônicos, sim. eletrônicos e elétricos e tal. E na época eu fuçava muito com elétrica, coisas minhas assim, né? Uhum. E eu sempre estava procurando uma ferramenta ou material, alguma coisa, eu sempre ia lá. Quando eu ia atravessar a rua, eu não parava para pedir ajuda na frente de uma rampinha. Eu parava em frente da sarjeta, porque em frente da rampinha a pessoa vinha e empurrava com tudo, achando que você ia superar aquela descida, aquela subida, quando aí você capotava, entendeu? Então eu pedia lá, ó, pisa aí atrás, empina a parte da frente, tal, não sei o quê. Então, para mim, por exemplo, de todas as guias rebaixadas que já passaram por meu caminho, 90% eu não usei. Então, isso é uma coisa que frustra muito.
sabe? Já é dispendioso, é um gasto social grande, é uma grana alta para você rebaixar as guias, né? E aí você tem uma realidade dessa, e o pior, aí começam a fazer o recapeamento da rua, esse desnível aumenta mais ainda. Cada recapeamento aumenta mais, porque tira uma camada de meio centímetro de asfalto, joga uma camada de 2 centímetros de asfalto. Pronto, já piorou a situação. Já piorou. Então, são coisas assim que já não deveriam fazer parte mais da nossa realidade, né? Algumas regiões de São Paulo, a gente conseguiu, através da legislação, fazer com que a prefeitura assumisse a reforma da calçada. E isso era uma coisa que a gente brigava muito, porque não adianta a calçada ser de responsabilidade do proprietário do imóvel, porque eu vou falar lá, ó, de acordo com a lei tal, tal, não sei o quê, você tem que reformar sua calçada porque ela está fora dos padrões da ABNT. Aí ele chega lá, chama o pedreiro lá, ô Zé, vem aqui, ó, dá uma consertada aí na sua. Ele vai fazer sem respeitar o caimento transversal da calçada, ou seja, a gente vai andar com a cadeira de roda na calçada e a inclinação vai nos jogar para a rua. Então, não tem como você controlar isso. Você vai frear, uma das rodas fica no ar. Então, você vai embora, não tem jeito. Você vai. Se tiver algum carro do lado ali, você vai apoiar nele e evitar um tombo no asfalto, entendeu? Então, essas coisas, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, a prefeitura, pelo menos aqui de São Paulo, ela tem um programa já há vários anos de reformar as calçadas, de assumir essa responsabilidade. Por quê? Porque aí o engenheiro vai determinar qual a inclinação que a norma obriga no máximo a ter, vai obrigar a colocação de piso tátil, né? Então, tudo isso daí. Aí, tudo bem. E em alguns casos, o rebaixamento da guia vai ficar mais ou menos em condições de ser usada, dependendo também do perfil da rua que você está. Porque se ela for com uma caída muito grande, não adianta, você vai descer e depois não vai ter espaço para o pedal subir, passar, entendeu? Cadeira motorizada é pior ainda, porque você encosta lá, ela fica patinando as rodas de tração, fica patinando, aí você não vai nem para frente nem para trás. Então, a pessoa precisa chamar pelo menos duas pessoas para ajudar a empinar a cadeira, para você passar. Então, nem a cadeira motorizada, que seria uma independência urbana da pessoa que não precisa, dependendo da locomoção, das distâncias, pode ter uma cadeira motorizada e não depender de carro, de ônibus, de metrô, né? Mas isso, não existe essa possibilidade, porque, sabe, no primeiro cruzamento você não vai poder passar. Então, essas coisas assim incomodam muito. Poxa, tanta luta e a gente ainda está nesse ponto, nesse tema e nesse ponto, né? Então, são coisas assim que te deixam bastante frustrado e que a nova geração tem que lutar para resolver essa pendenga que acabou ficando, né? Mas já foi, vocês já pavimentaram, digamos assim, né? Muito aí para essa geração que está vindo agora, né? Eu acho que já Meire, para construíram. você ter uma ideia, nos anos 80, acho que ali por volta de 82, 83, depois do ano internacional da pessoa com deficiência, eu tirei uma semana das minhas férias para ir com a ajuda de um assessor de um dos vereadores da época, passar uma semana na biblioteca, no arquivo da prefeitura, não, no arquivo da Câmara Municipal, procurando sobre legislação a respeito de calçada. Comemos poeira e pó assim terrível. Passei uns 2 meses assim, sentindo ainda o cheiro do pó e da coisa daquele mofo que ficava lá nos Das armários de bibliotecas. coisa. Não encontramos uma legislação sobre, Olha só. sobre calçadas. Então, nós conseguimos criar legislação, criar uma norma, né? Hoje a ABNT ela tem essa norma, entendeu?
mas tem que ser via prefeitura. Não adianta o pobre coitado do Zé lá, ele não vai saber que a regra é determinado grau de caída da calçada, né? Ela não pode ter. Eu vi, por exemplo, eles fizeram aqui na Borges de Lagoa. Borges de Lagoa é uma rua aqui da Vila Mariana que tem muitas clínicas de coisas médicas, né? Uhum. Clínica, não de consultas médicas, mas de equipamento, de cadeira de roda, de Sim. cirúrgicas, né? Lojas cirúrgicas. E, e aí eu vi que eu sempre tinha uma loja assim, de cadeira de roda, numa determinada situação, porque tem uma parte da rua que ela é bem íngreme, e, e aonde parava o carro, você não tinha condições de descer de cadeira de roda, porque a vaga era com uma inclinação quase de 30 graus, absurda, né? Aí, quando a prefeitura fez a reforma da calçada na Borges de Lagoa, aí eu, sempre quando eu voltava do serviço, eu passava pela Borges, aí eu reparei, a loja, ela precisou entregar o imóvel e alugar um outro imóvel, porque ela não podia mais fazer da calçada a rampa de acesso para a loja dela, entendeu? Que é o que muita gente faz, né? Às vezes o piso térreo da casa é muito elevado, aí ele pega e faz uma rampa na calçada lá para o carro poder entrar. Só que quem está de cadeira de roda não vai poder passar na calçada Exatamente. naquele espaço ali, né? Então, se fosse em outros tempos, imagina, a gente ia conseguir, sabe, fazer o comerciante lá mudar de imóvel só por causa disso, né? Mas a legislação obrigou, ele mudou de imóvel, ficou no imóvel, foi muito melhor para ele, porque se eu tiver que comprar alguma coisa ligada a cadeirante, eu vou poder ir lá, porque tem uma vaga lá que eu posso usar agora, entendeu? E Sim. posso passar com uma cadeira na frente da loja dele também. Então tem essas Exato. coisas assim que realmente frustram, né? Mas que não pode também eliminar tudo que foi construído, né? Porque a base está bem montada, a gente tem legislação para tudo. O que nós precisamos agora é provocar o Ministério Público para que determinado setor possa realmente respeitar a legislação que existe, né? É isso. E que a sociedade civil possa debater mais esse assunto, né? Que a gente consiga jogar mais luz sobre esse assunto, né? Então, eu convido, né, os meus pares, né? Enfim, pessoal de sindicatos e de todas, né? De todas as categorias e classes, né? Para a gente falar mais sobre essa questão mesmo, trazer mais luz de fato, né, evidenciar mesmo tanto as dificuldades quanto as conquistas, mas para que a gente possa realmente conseguir avançar, né? Então, se unir à luta, né? Ah, vai ter uma movimentação ali para solicitar uma reforma X ou para fazer, né, algo Y que vai auxiliar aí nessa integração, nessa inclusão, né, do PCD, vamos estar junto, né, enquanto sociedade civil, vamos lá botar a boca no trombone junto, porque é problema de todos nós, né? Como a gente falou no É começo do verdade. programa. Ocan, a gente está aqui nos momentos finais. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Assim, passa muito rápido, como a gente falava, né? Antes, no... a gente falava aqui em off ainda, nos bastidores. Mas eu quero, assim, te parabenizar, né, por toda essa sua história, né, é, mas, sobretudo, por ter ressignificado, né, esse momento e convertido esse momento que, para muitas pessoas, seria só de frustração e, de repente, até de desânimo, né, enfim, cada pessoa lida de uma forma, mas você se ressignificou de uma forma belíssima. E não só em favor próprio, né? Quantas pessoas não são beneficiadas Brasil afora a partir dessas movimentações do CAN e, claro, né, de todas as pessoas envolvidas nesse processo, né? Mas então, assim, estamos com você hoje aqui. Eu queria te parabenizar e agradecer você, né, em nome das pessoas que me cercam, que têm algum tipo de deficiência, né? Em meu nome também, porque é o que você trouxe antes. Eu achei muito interessante essa fala
E é sobre isso, né? Nós vivemos em sociedade e não e é impossível ser feliz sozinho, de fato. Então a felicidade do outro é a minha também e precisa ser assim, né? Vice-versa. E deixar o programa de portas abertas para você voltar para a gente conversar mais, porque tem assim, gente, vocês não têm ideia da build desse cara, é muita coisa para conversar, né? Que a gente só deu uma passada por algumas coisas, mas é muita coisa mesmo, né? E feliz de saber que nós temos o CAN, né, o CAN aqui no Brasil, fazendo essa revolução, né, para as pessoas com deficiência, né? E agora queria que você falasse, né, nesse cenário atual. Quais as suas expectativas, né? Descansar ou continuar metido na luta? Como é que vai ser agora? Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, Meire, deixa eu só fazer uma correçãozinha aí, se me permite. Não é o CAN, sabe? Junto com o CAN teve a Maria Lourdes Guarda. Ela foi uma líder na América do Sul e ela não podia sair da maca. Ela viajava a América do Sul inteira discutindo isso através da Fraternidade Cristã de Deficientes. Ela viajava a América do Sul inteira, América Latina inteira, entendeu? Ela era presidente da Fraternidade da América Latina. Sabe, tinha o Cândido, um jovem engenheiro que levou um tiro na ditadura e ficou cadeirante. Gilberto Fraqueta, o Rui Bianchi, que tem, inclusive, um legado muito grande, que é uma documentação de toda essa época, que ele criou jornaizinhos, revistas, tudo, e que a gente está batalhando aí para ver se consegue não perder esse acervo, né? Sabe, tem a Lia, sabe, são muita gente, né? Era um grupo assim que aqui de São Paulo tinha reuniões nossas que a gente juntava mais de 100, 200 pessoas, né? Umas participando mais diretamente, outras mais dando apoio e dando Sim. representatividade para o grupo mais atuante. Então, tinha muitas pessoas, né, que fizeram parte disso daí, que infelizmente já não está mais entre a gente. Eu também estou meio quase que de saída, né, porque são 51 anos de cadeira de roda, então o esqueleto já começa a reclamar muito, né? Então, eu contribuo, assim, num evento que nem esse que você criou, um ou outro que o pessoal cria e me convida para participar, mas uma participação mais efetiva, não dá mais para eu participar, porque em determinados ambientes eu não me sinto confortável de falar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo outro. Tá, e você vai fazer? Não, eu não posso fazer. Bom, ideias todo mundo tem. O que nós precisamos é de pessoas que executem. E eu não tenho mais condições de executar. Então, eu não tenho condições de sair para uma reunião à noite, para no dia seguinte participar de uma reunião com um dirigente de uma empresa, ou uma autoridade municipal ou estadual, ou participar de um seminário. Sabe, eu acho que todo mundo tem, tem o seu período de fazedor das coisas, entendeu? Sim. E, então, na medida em que eu posso sugerir alguma coisa sem criar uma expectativa de que eu vou arregaçar as mangas e vou sair para fazer, não, porque hoje os meus ferrugens hoje já não me permite fazer muita coisa que E eu você já fazia. fez muita coisa, né, Cam? Você já fez, a Não, sua eu acho que contribuição tá aí. eu acho que toda a sociedade é cíclica, né? Então, sabe, é preciso que o mais velho vá para que o jovem venha, entendeu? E traga Sim. novas energias, novas ideias, coisas que de repente eu pensava e que hoje já são ultrapassadas. O jovem vai vir, vai ver de uma outra forma. Então, a renovação ela tem que acontecer, né? Infelizmente, nós não temos uma cultura de pensar coletivamente. Isso eu acho que é um dos grandes obstáculos que a gente tem. A gente tem um percentual pequeno só da sociedade que consegue pensar coletivamente, né? Então, se eu estou na minha bolha e está tudo bem para mim, então eu só lamento que os outros não estejam tão bem quanto eu, né? Infelizmente, as coisas nesse modelo de sociedade que nós criamos é assim mais ou menos o que acontece com boa parte da sociedade, né? Tem uma outra parte não, que eu fico apaixonada de ver
e fico até, às vezes, com os olhos lacrimejando quando eu vejo iniciativas fantásticas acontecendo, né? Seja em que área for, mas que tenha em si um pensamento coletivo, né? Então, eu acho que isso é que faz a sociedade realmente se desenvolver e se distanciar, né, daquele mundo medieval que a gente tinha, né, e se tornar uma civilização razoavelmente evoluída, né? É isso. Mas incrível, assim, de todo modo, é, a gente agradece a sua presença aqui, porque eu acho que essa contribuição ela é tão significativa quanto, porque ela também pode ser chamada de injeção de ânimo, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, né? Ah, deveria, poderia. E aí a representatividade ela tá aí para isso, né? Então hoje você, o Kant, se tornou uma representatividade, né? É esse cara que está há mais de 50 anos na cadeira de roda e que se mobilizou junto com tantas pessoas incríveis para minimamente transformar a história, né, e vidas de muitas pessoas Brasil afora, né? Então, assim, mérito tem que ser dado mesmo. Cam, muito obrigada por abrir essa Imagina, agenda, seu coração, contar tanta coisa pra gente, nos contagiar aqui e encher a gente, né, né, os nossos corações com esse espírito de solidariedade. Fica à vontade aí para fazer as considerações finais, meu querido. E eu quero agradecer também o beleza, Moacir, meu colega, meu camarada, meu querido amigo Moacir, que me indicou, falou: conversa com meu amigo Cam, o cara é sensacional. E é mesmo, Moacir. Muito obrigada, meu querido. Moacir Pinto, grande Moacir Pinto. O Moacir é suspeito, desconsidere muito o que tem falado sobre mim, e você talvez comece a ficar suspeita também. Mas eu que agradeço o espaço que você criou, sabe? E parabenizo por ter criado esse espaço, né? Onde as pessoas podem levar uma informação, sabe? Que às vezes fica um pouco fora da grande mídia, né? Da discussão diária das pessoas, né? E então eu só tenho a agradecer o convite e fico muito honrado de ter participado e espero que tenha ajudado algumas pessoas que possam assistir o programa a repensar algumas coisas em relação não só à pessoa com deficiência, mas à vida em comum, né? Onde todos nós temos o direito de ir e vir, o direito de ser feliz e batalhar, cada um da sua forma, né? E não tenha nenhuma porta fechada para ninguém. É isso, máximo respeito. Muito obrigada mais uma vez. E eu quero agradecer vocês também aí que nos emprestaram o seu tempo, seus ouvidos que ficaram conosco até aqui, né? Compartilhando demais esse momento tão importante, mais essa troca tão necessária, né? Esse foi mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Então, quero já aproveitar para agradecer o SINDI-CT também por abrir esse espaço aqui, né? Enfim, esse espaço de troca, tanto das artes, da cultura, mas também das movimentações sociais e populares, tudo aquilo que diz respeito ao bem viver. E queria te dizer, né, para vocês continuarem nos acompanhando, tanto aqui, né, pelo YouTube, quanto pelo Spotify, também nas redes sociais, né, acompanhando lá nosso querido convidado de hoje também, o Can. E eu vejo vocês no próximo episódio. Can, tamo junto mais uma vez, satisfação, muito obrigada. E é isso. Feliz ano aí, né, que já começou daquele jeito, já estamos em março. É Um verdade. abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.